conhecimento na metade da prova, por enquanto, tranquila, tá? Só com ali aquela quarta questão que é passível de uma apresentação de recurso. A forma verbal houvera no texto 3 corresponde à forma simples do mais que perfeito do indicativo do verbo haver. As formas compostas equivalentes a essa forma simples são, pronto. Desespera. Desestrutura completamente qualquer ser humano. E aí, o que acontece? Nessa 10ª questão, nós temos nossa letra B. E eu vou explicar uma coisa para vocês. Houver é o que a gente internalizou como o mais que perfeito. O que é o mais perfeito? Quando eu digo fizera o bolo que comi. Minha vizinha fez um bolo e eu comi o bolo. O que aconteceu primeiro? Primeiro ela fez, depois eu comi. Ela precisou ter acabado de fazer o bolo para depois eu comer. Por isso que em termos de escala, assim, olha, eu estou no meu presente, eu estou no meu passado, eu comi um bolo aqui e ela fez um bolo aqui. Esta ação, ela é finalizada, ela é perfeita, ela é acabada. Então, ela é acabada antes de uma outra ação também acabada, também finalizada. Então, eu vou chamá-la de mais que perfeito. Aí, nós vamos apresentar essa marca para indicar que é uma estrutura realmente mais que perfeita. Só que quem é que usa o fizera? Hoje em dia, ninguém, gente, usa o fizera. Mas eu posso dizer que ela tinha feito. Apresentando aqui a marca do mais que perfeito por meio de um tempo composto. O que é um tempo composto? É uma locução verbal que apresenta como verbo auxiliar dois verbos. Ou é o verbo ter, ou é o verbo haver. Mais um verbo no particípio. A indicação é que meu auxiliar, ele apareça no meu pretérito imperfeito. O auxiliar vai estar no pretérito imperfeito e o principal vai estar no particípio. Era não é o verbo ter. Havia é o verbo ter. Mas o seja é o verbo haver, mas o seja não é o verbo ter. Seja, retiro, era, retiro. Basta você conhecer um pouquinho de formação para ter certeza que tinha havido, ó, e havia havido. Certinho, bonitinho, isso é técnica, isso é conhecimento que facilita a sua vida. Eis que ele gostou de trabalhar com a estrutura conquanto e na 11ª questão explicitamente aponta a estrutura iniciada pelo conquanto. Conquanto lícito não seja raptar mulheres. A forma dessa frase que modifica o seu sentido original, ele quer a ideia da modificação. Então, ele está trabalhando justamente com a ideia da estrutura conjuntiva, tá? Nosso gabarito, letra D. Lembram que eu falei? Não, peraí. Letra E. Estou olhando, quer dizer assim, não. Letra E. Ainda que concessão, apesar de concessão, mesmo que concessão, malgrado concessão, se lícito, não é raptar, eu tenho condição, pode ser tempo, pode ser condição, mas eu não tenho ideia de concessão. Não precisei nem analisar a estrutura. Eu só precisei saber que conquanto é uma concessiva, bem como ainda que, apesar de, mesmo que e malgrado. Eu tenho, portanto, também fundamentada na identificação, no reconhecimento teórico, letra E como nosso único gabarito. 12ª questão, nosso gabarito oficial é a letra D, mas vamos aqui analisar se há possibilidade de recurso.
julgando-se ofendidos em sua honra, essa frase do texto 3 poderia estar corretamente expressa numa oração desenvolvida por. Na prova de técnico, também houve a ideia das orações desenvolvidas. Foi algo que realmente a banca cobrou lá na prova, se eu não me engano, 2 vezes. Aqui também na de analista, esse que aparece a cobrança para as orações desenvolvidas. O que é uma oração desenvolvida? Bom, oração desenvolvida, eu tenho 2 tipos de oração. Uma oração reduzida e uma oração desenvolvida. A oração desenvolvida, ela apresenta um conectivo mais um verbo conjugado. A oração reduzida, ela apresenta verbo em forma nominal, ó, verbo em forma nominal, de particípio, de gerúndio ou de infinitivo. Vou colocar aqui bem claramente a análise para que vocês consigam identificar direitinho. Encontramos essa frase, poderia estar corretamente expressa na oração desenvolvida por julgando-se ofendidos. O julgando-se é reduzido do gerúndio. Também é reduzida quando não é uma locução verbal. Tem que ser uma das formas nominais puras, tá? Só um verbo no infinitivo, só um verbo no gerúndio, só um verbo no particípio. Aqui é gerúndio. Esse ND é a marca do gerúndio. Ele pede para que se reescreva expressando o mesmo tipo de informação. Após se julgarem ofendidos em sua honra, esse após é tempo. Eu posso? Não posso. Quando se julgaram ofendidos, posso? Não posso. Por causa do quando. Então, a desenvolvida, inclusive, com um conectivo. Dado que se julgaram ofendidos. Eu vou voltar aqui para o texto, só para que vocês identifiquem o tipo de relação que está sendo estabelecida, tá? Na estrutura, julgando-se ofendido, cadê você? Cadê você? Aqui. Julgando ofendido em sua honra. E estabelece uma relação de que tipo? Depois do acontecido, os gregos, eles fizeram o quê? Os gregos fizeram a guerra. Por que os gregos fizeram a guerra? Porque eles se julgaram ofendidos em sua honra. Eu tenho uma ideia de causa. O após introduz para nós, aqui, o após introduz para nós tempo, quando introduz uma ideia de tempo, um caso introduz uma ideia de condição, o por se julgarem introduz uma ideia de justificativa, de explicação, e o dado que é que me dá uma ideia de causa. É por isso que nosso gabarito é a letra D. Na 13ª, nós temos ainda aí, no texto 3, há uma série de marcas que indicam a antiguidade. Entre elas, a que formalmente mostra uma variação antiga é nosso gabarito. Eles adoraram o conquanto, né? Referência a fatos antigos da história grega é o que apresenta a variação antiga? Não. A utilização constante da forma simples do mais que perfeito? Não, não é isso. O uso de termos raros, como conquanto. Ó, a gente já pode selecionar isso aí, mesmo assim analisar as letras D e E, porque aqui não é raro não, tá, gente? A repetida inversão da ordem sintática, não. O emprego da voz passiva, não. O que mostra mais a identificação de uma variação antiga é o uso
de uma conjunção que não tem sido tão utilizada por nós no nosso cotidiano. Apesar disso, ele mostra que é uma variação antiga. Apesar de ser uma variação antiga, os concursos adoram o conquanto. Vira e mexe, você encontra o conquanto nas provas. Tanto que, na minha aula de conjunção, eu exponho 3 estruturas que o concurso costuma cobrar. Com quanto, por quanto e não obstante. Com quanto e não obstante dá uma ideia de concessão. E por quanto me dá uma ideia de explicação, tá?